Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, podem se sentar, por gentileza. Palavra maravilhosa que a gente ouviu agora da parte de Deus. Amém? Convido a igreja a abrir a palavra de Deus, a Bíblia, em Mateus capítulo 26, versículo 26 e até o versículo 30. Nós vamos entender um pouco mais sobre a ceia do Senhor. Amém? Mateus capítulo 26, versículo 26 até o 30. O texto vai ser projetado. Amém? Todos encontraram? Então vamos ler. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aleluia, irmãos. Queridos, aqui Jesus Cristo está na quinta-feira da paixão, um dia antes da sua morte, durante a festa da Páscoa com os seus discípulos. E era uma festa, irmãos, cheia de simbolismo, e Jesus aqui está tentando ensinar isso para os seus discípulos. Ele pega o pão que está sobre a mesa e diz: este é o meu corpo. Ele pega o vinho que estava ali e diz: isto é o meu sangue. Jesus, naquele momento, está tentando ensinar aos seus discípulos que tudo aquilo apontava para si. Toda a festa da Páscoa apontava para Jesus. Irmãos, a festa da Páscoa era comemorado a passagem do anjo da morte no Egito, durante o tempo de Moisés. A palavra Páscoa significa passagem. Eles comemoravam, irmãos, aquele dia em que o anjo da morte passou no Egito, e em toda a casa em que não havia o sangue do cordeiro sobre os umbrais, então o anjo executava o juízo contra o primogênito daquela família. O que Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos é que, da mesma forma que aquele cordeiro precisou morrer e o seu sangue ser passado nos umbrais da porta, para assim o juízo não entrar na casa daquela família, da mesma forma, Jesus precisaria ser morto para que o juízo de Deus não caísse sobre as nossas vidas. Os irmãos estão atentos? Estão me entendendo? Jesus precisava morrer para que o juízo não viesse sobre as nossas vidas. É o que Jesus está ensinando para os seus discípulos. E aqui há 3 implicações para nós, para a gente poder ceiar hoje, irmãos, com entendimento. A primeira implicação é que todos os seres humanos são pecadores. Perceba que se tem a necessidade de um cordeiro morrer para que o juízo não caia sobre a vida de uma pessoa, é porque há um juízo sobre a vida das pessoas. E há um juízo porque todos pecaram, afirma a palavra de Deus. Irmãos, depois que Adão e Eva pecaram, o pecado ele entra na humanidade e toda pessoa já nasce com uma predisposição para cometer o mal e de fato consuma isso durante a sua vida, de modo que não há um justo sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10 diz isso: não há um justo sequer, não há nenhum que queira a Deus, não há ninguém que entenda. A natureza humana não deseja a Deus, deseja o pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai afirmar: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, quando diz aqui que todos pecaram, não é todos de um grupo ali específico, não é todos daquela rua, é todos, toda a humanidade. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 3. No capítulo 1 ele fala que todos os gentios estão sobre o pecado. No capítulo 2 ele vem dizer que não só os gentios estão debaixo do pecado e da condenação e da ira de Deus, mas os judeus estão também, o povo da aliança. E no capítulo 3 ele sela o entendimento:
Os irmãos podem ver isso no estudo bíblico aqui com o pastor. A gente está estudando Romanos. No capítulo 3 ele vai dizer isso, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão em débito para com Deus. Ninguém consegue alcançar o padrão divino e ser salvo. Ninguém, irmãos. É o que Jesus está ensinando aqui. Há uma ira de Deus manifesta contra os homens por causa dos nossos pecados. E ninguém escapa disso. Não há um justo sequer. Não há ninguém que alcance a salvação por base em seus próprios méritos. Não adianta, irmãos, não importa o quanto você dá a caridade, ou o quanto você é uma pessoa boa aos olhos dessa sociedade. Não, irmãos, ninguém consegue alcançar o padrão divino. O padrão divino é alto demais para ser alcançado por homens pecadores, homens que são manchados pelo pecado. Há uma ira de Deus manifesta sobre a vida dos homens por conta do pecado. Essa é a primeira implicação. Mas glória a Deus que não termina aqui. Amém? Glória a Deus que não termina, que a história humana não termina com Deus vindo derramar a ira sobre as nossas vidas. Não termina aqui. Aleluia. Aleluia. Segunda implicação, irmãos, nesse discurso, nesse ensinamento de Jesus, é que nós precisamos de um substituto. Nós precisamos de um Salvador. Amém. Se ninguém consegue alcançar o padrão divino de salvação por conta do pecado, então automaticamente nós só podemos ser salvos se alguém vier fazer isso por nós. Amém? Nós precisamos de um Salvador. E ele se chama Jesus Cristo. Aleluia! O nosso Salvador se chama Jesus Cristo. Amém. Aleluia! 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vai dizer o seguinte: ora, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça da parte de Deus. Ah, irmãos, esse versículo é maravilhoso. Esse versículo muda toda a história da humanidade. Ah, irmãos, rumos são alterados por conta desses versículos. A história, a trajetória da sociedade, do mundo, foi alterado, foi mudado por conta do que está escrito neste versículo. Vamos meditar nessas declarações, irmãos. O que isso significa? O versículo começa dizendo: ora, aquele que não conheceu o pecado. Quem é esse? Se a gente já viu que em Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram. Não há nenhum que não tenha pecado. Quem é esse que não conheceu o pecado? É Jesus Cristo, Deus encarnado. Ele não conheceu o pecado. Ele viveu aqui nessa terra sem pecar, porque Ele é Deus, porque Ele é santo. E o versículo continua: ora, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Sabe o que essa declaração significa, meus irmãos? Que aquele juízo, aquela ira de Deus que estava reservada contra a minha vida e contra a sua vida por conta dos nossos pecados, foi imputado sobre Jesus. A condenação que eu merecia, que você merecia, caiu sobre Jesus. Ora, aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele pegou a ira de Deus que estava contra a nossa vida e derrubou sobre Jesus na cruz do Calvário. De modo que Jesus não merecia morrer na cruz, não merecia ser pregado, ser esbofeteado, ser xingado e sofrer o abandono de Deus Pai, porque Ele era santo. Mas Ele assim sofreu, porque Deus imputou sobre Jesus a condenação dos nossos pecados, irmãos. Aleluia por isso, aleluia, porque a ira não caiu sobre a minha vida, nem sobre a sua vida, mas caiu sobre o nosso Salvador, Jesus Cristo. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é isso, irmãos. Não tem nada a ver com ter carro novo, não tem nada a ver com ter um emprego bom, ser rico, não tem nada a ver com isso. O Evangelho é sobre a salvação que pode ser encontrada em Jesus Cristo. Aleluia. É sobre isso que é o Evangelho. Amém. Aleluia. O texto continua: ora, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça da parte de Deus. Perceba que há uma troca, e uma troca favorável para nós, mas não para Jesus.
Olha a troca que aconteceu. Jesus recebeu a condenação dos nossos pecados e nós recebemos a imputação dos méritos de Jesus. Amém? Jesus, os méritos dele ter vivido aqui na terra uma vida em santidade, é imputado sobre as nossas vidas. De modo que Deus Pai olha para mim e para você e não vê pessoas que são objetos da ira dele. Não vê pessoas que estão em débito para com eles, mas vê justiça, mas vê santidade, mas vê pureza, porque Jesus imputou isso sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Diante do tribunal divino, nós não devemos mais nada. Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer: não, portanto, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Jesus fez o trabalho completo. Toda a condenação que estava sobre as nossas vidas caiu sobre ele, de modo que não resta mais nada de condenação para mim e para você. Jesus olha para mim e para você e vê filhos, e vê pessoas amadas, e vê os seus filhos amados, irmãos. Aleluia. Terceira implicação para a gente ceiar. Esse discurso de Jesus, esse ensinamento de Jesus, revela para nós que nós precisamos nos apropriar dos benefícios da sua morte. Jesus, ele ensina que aquilo é o pão, e que o pão é o corpo, e que o cálice representa o sangue de Jesus, mas ele não termina aí. Ele diz que os discípulos deveriam ingerir aquilo, beber dele todos. O que isso significa espiritualmente para mim e para você? Que nós precisamos nos apropriar do sacrifício de Jesus. Irmãos, a gente precisa crer, depositar fé que o sacrifício de Cristo é eficaz para nos salvar. Irmãos, se apropriar do sacrifício de Jesus é não viver uma vida como um condenado, porque nós não somos condenados, porque Jesus recebeu a condenação que era para ser derrubada sobre nós. Amém. Se apropriar dos sacrifícios de Jesus é viver não como um bastardo, mas viver como um filho, que de fato agora nós somos, por causa da morte de Jesus. Nós somos filhos de Deus, e nós precisamos nos apropriar disso. E é o que eu quero te convidar a fazer hoje. Se apropriar, irmãos, ao pegar o cálice, ao pegar o pão, reconhecer a verdade espiritual, reconhecer o significado disso para as nossas vidas. Reconhecer que isso é alimento para nós, não porque há algo místico aqui, é só pão, mas ele simboliza o corpo de Jesus. O corpo de Jesus não está presente nos elementos, mas está presente na ideia. Isso aqui representa o que Jesus fez para mim e para você. Amém? Se aproprie disso, se aproprie dessa verdade. Essa verdade espiritual vai trazer renovo para a tua vida, vai trazer libertação para o teu lar, irmãos. Se aproprie do sacrifício de Jesus. Aleluia! Vamos nos apropriar desse sacrifício, irmãos. Vamos! Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, convidar os obreiros a virem à frente, para a gente orar e distribuir os elementos. Aleluia! Que noite maravilhosa! Aleluia! Deus é poderoso. Querido Deus, há poder no nome de Jesus. Querido, se coloque na presença de Deus. Querido Deus, a tua igreja está na tua presença, Pai, para reconhecer que não existe salvação em nenhum outro, somente em Jesus. Somente Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E nós estamos aqui reunidos para comemorar isso, para relembrar, meu Deus, que nós somos salvos, porque Tu enviaste o Teu Filho amado para vir nos salvar, Pai. De modo algum poderíamos ser salvos se não fosse o Senhor enviar o Teu Santo Filho aqui na terra. E nós estamos aqui para isso, Pai. Deus, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Durante essa semana, durante esse mês, cometemos muitas falhas, mas nós temos fé. Nós temos fé que o sacrifício de Jesus é eficaz para perdoar os nossos pecados. E de fato Ele assim o fez. Por isso que nós estamos aqui reunidos, Pai.
Ó Pai, obrigado por isso, obrigado por essa salvação. Pedimos, abençoe esse pão, abençoe esse cálice, que quando os irmãos ingerirem, eles venham saber o significado espiritual, e isso venha trazer vida para cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem entregar os elementos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Queridos, esse pão que está sobre a sua mão, ele representa o corpo de Jesus. João 1, versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Perceba o amor do Pai para com você. Perceba o amor de Jesus para com você. Jesus saiu da sua glória, onde ele era adorado pelos anjos. Ele estava em seu trono. Ele já era completo em si mesmo. Ele não precisava fazer nada. Mas Ele te amou. O Pai te amou. João 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus decidiu sair do seu trono de glória para te dar a vida eterna. E para fazer isso ele precisou se encarnar. Ele precisou habitar em um corpo. E nesse corpo ele sentiu as mesmas coisas que eu e você sentimos: cansaço, dor, fadiga, medo, ansiedade. Ele sentiu tudo isso, irmãos. Só que, diferente de mim e de você, ele não pecou. Ele foi fiel e justo até o final. Nesse corpo, no corpo de Jesus, ele sentiu a dor dos açoites, dos pregos, dos murros que eu e você merecíamos receber. Mas não caiu sobre mim nem sobre você, caiu sobre o corpo de Jesus. É isso que significa esse pão que está sobre a sua mão. Amém? Vamos orar pelo pão. Senhor, nós somos gratos. Nós somos gratos porque o Senhor se encarnou. E no seu corpo o Senhor recebeu a condenação que nós merecíamos receber. E tudo isso foi feito por amor a nós. Obrigado, Jesus. Nesse momento, coma o pão.
Aleluia. Esse cálice sobre a sua mão, irmão, simboliza o sangue de Jesus. Sangue de Jesus, que precisou ser derramado na cruz para perdoar os nossos pecados. Amém? Esse sangue, como diz a música que cantamos no início, nos faz amigos de Deus, nos torna justos. Pedro, em sua carta, ele vai dizer que nós não fomos resgatados nem por ouro, nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Esse cálice sobre a sua mão representa a nossa salvação, que só foi possível porque Jesus derramou o seu sangue na cruz. Senhor Jesus, nós somos gratos pelo teu sangue que foi derramado em nosso lugar. Sem ele nós estaríamos condenados. Mas o Senhor naquela cruz derramou o seu sangue e nos comprou. E agora não resta mais condenação para mim e para você. Porque o preço pelo resgate da nossa vida foi pago com o seu sangue. Nem com ouro, nem com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Muito obrigado pela salvação. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu sangue. Nesse momento beba do vinho, irmãos. E adore ao Senhor com esse louvor. Jesus, nós te adoramos, Senhor.